o que significa descobrir uma linguagem antiga, uma mensagem literal oculta no DNA da própria vida. Na terceira parte do seu livro, O Código de Deus, Greg Braden compartilha uma mensagem vitalizante de esperança e possibilidade. O método científico tem se debruçado por 400 anos com uma questão intrigante. Será que reações químicas ocorridas ao acaso na sopa primordial da criação levaram às primeiras células vivas? Ou será que outra força ainda não identificada interveio na organização das substâncias químicas do mundo para formar a vida do nosso corpo? Somente no século XX, quando a molécula do DNA pôde ser vista como uma linguagem real de um alfabeto antigo e traduzível, nos convida a olhar para dentro, para descobrir o conhecimento da nossa existência. Genoma é a linguagem em que Deus criou a vida, a linguagem do código químico da vida. Na equação hebraica da vida, a simples união de mãe e pai não é suficiente para produzir Adão, o primeiro da nossa espécie. Fica faltando alguma coisa. Mas quando a presença numérica de Deus é acrescentada à equação, os números se equilibram e a fórmula fica completa. Isso mostra o potencial que nos é conferido, ter no corpo o nome de Deus. Ao se darem conta de uma forma de energia antes desconhecida, os cientistas se viram num território não mapeado de um mundo em que a linha divisória entre a ciência tradicional e o mundo místico de forças invisíveis é menos definida. Sabe-se que é uma força que está em todo lugar e o tempo inteiro. Gênesis nos fornece fortes indícios do papel que temos no destino da nossa espécie. Eu sou El Shaddai, anda na minha presença e ser perfeito. Ao ordenar à humanidade que se tornasse perfeita, Deus nos mandou mudar, evoluir e participar da plenitude do mundo e da nossa essência. Ele nos deu uma ordem para co-criar. Tivemos permissão para escolher os atributos não físicos e espirituais que nos permitem realizar o nosso potencial e atingir a perfeição. As qualidades sutis que almejamos como seres humanos. Nossa capacidade de transcender a dor dos desapontamentos da vida ou de perdoar aqueles que violaram a nossa confiança nos permite redefinir o que essas experiências significam em nossas vidas. Como está muito bem documentado na literatura médica e científica, mudando simplesmente a maneira de sentir, conseguimos melhorar funções imunológicas, modificar os níveis hormonais e alterar a frequência cardíaca, a respiração e o metabolismo. A afirmação da Torá, na sua versão do Gênesis, anda diante de mim e ser perfeito, é um convite para transcender os desafios que cada um de nós enfrenta na vida. Depois de 20 anos de pesquisa, o primeiro esboço do genoma humano, a receita química do corpo humano, foi concluído.
As descobertas reveladas pelo projeto Genoma Humano reforçam as crescentes suspeitas de que algo escapa à nossa compreensão dos organismos vivos. A certeza de que a nossa espécie foi imbuída de alguma coisa, de uma centelha especial, um misterioso fio de essência espiritual que nos une eternamente a outros da nossa espécie e ao Criador. Essa centelha nos diferencia de todas as outras formas de vida, imbuindo de singularidade o nosso código genético. A física quântica revela relações surpreendentes e inesperadas entre as leis da ciência e o Deus das tradições espirituais. Novas pesquisas sugerem que os eventos da criação de minúsculas partículas subatômicas a enormes galáxias distantes estão relacionados. As implicações dessa força sutil, sempre presente, fornecem pistas para a solução de mistérios como a bilocação de átomos, a comunicação entre átomos através de grandes distâncias e a saúde do nosso corpo. O reconhecimento desse campo fornece uma ponte necessária entre a ciência moderna e as descrições dessa mesma força. Embora a vida, em todas as suas formas, seja feita dos 4 elementos que equivalem ao nome de Deus, só a vida humana foi imbuída do Espírito pessoal de Deus. Segundo o Haggadah, o homem é o único que foi criado pela mão de Deus. Todas as outras criaturas foram criadas da palavra de Deus. Com essa distinção, o corpo de cada ser humano é definido como um microcosmo, o mundo inteiro em miniatura. Deus compartilhou uma parte de si mesmo ao soprar o seu sopro em nossa espécie. Com isso, assumimos o papel de vasos dotados do Espírito Divino. O nosso código genético pode ser considerado uma antiga receita do tipo de recipiente necessário para guardar a essência de Deus. Em Coríntios 6 está escrito: vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós. Muitos dos desafios que fizeram do século XX o mais sangrento da história entraram pelo novo milênio. Muitos sentem que as diferenças de religião e de origem nunca foram tão grandes. Este é o momento perfeito para a aceitação de uma mensagem unificadora de esperança, uma coisa em que acreditar. A família humana está diante dos maiores desafios à sobrevivência já registrados na história. A eminência de um colapso dos ecossistemas previsto para meados do século, de vírus imunes a qualquer droga conhecida e das mudanças de padrões climáticos que já alteram a viabilidade de lavouras sustentáveis. A tensão global e os crescentes arsenais de armas de destruição em massa fazem com que um conflito planetário com resultados catastróficos seja mais provável agora do que em qualquer outro momento dos últimos 100 anos. Apesar da desumanidade da humanidade, a história e a ciência sugerem que somos, no fundo, uma espécie afeita à bondade, embora capazes de atos violentos em circunstâncias extremas. A natureza mostra que a união e a cooperação são fatores de sobrevivência mais eficazes do que a competição violenta.
A história humana, assim como o embate entre culturas durante a exploração da América do Norte, corrobora essa ideia. Mais recentemente, o horror vivido no dia 11 de setembro uniu policiais, bombeiros, bancários, donos de mercearias, chefes de restaurantes, vendedores de rua e pessoas de diferentes nacionalidades. Esses heróis humanos ignoraram a lógica que normalmente as afastaria do perigo e arriscaram as suas vidas para resgatar vítimas dos escombros. Ao receberem as homenagens, relataram que a visão de outro ser humano em necessidade tocou-as no nível visceral, mas havia uma força maior movendo-se dentro deles. Como em qualquer família, qualquer coisa que um de seus membros faça ou experimente marca uma possibilidade para todos os outros. Cada um define o potencial do todo. Existe um campo unificado de consciência que envolve o mundo e a possibilidade desse campo servir de condutor para preces pela paz. Temos discernimento para fazer escolhas e em cada momento do dia afirmamos ou negamos a nossa singularidade com a nossa maneira de viver. Agora é o momento certo para divulgar a mensagem que trazemos nas células. Como mais de 95% da humanidade acredita na existência de um poder superior, saber que trazemos uma mensagem vinda desse poder rivaliza com as mais poderosas mensagens que a mídia divulga hoje em dia. O que significa trazer o nome de Deus em cada célula do corpo? Primeiro, não estamos sozinhos. Segundo, estamos aqui de propósito como resultado de uma ação intencional de criação. Estamos definitivamente ligados uns aos outros e à vida. Terceiro, compartilhamos uma característica única, a essência de Deus, de um modo que nos diferencia de qualquer outra vida na Terra. Agora é o momento certo para divulgar a mensagem que trazemos nas células, não como garantia de uma mudança fundamental na visão que temos de nós mesmos, mas para preparar o cenário ao oferecer uma razão pungente para tal. É um lugar para começar. Sob muitos aspectos, a descoberta de uma mensagem universal nas nossas células pode motivar o mesmo tipo de união entre pessoas de culturas e crenças diferentes. O autor sabiamente dedica esta obra à primeira geração da história que conhecemos, com o poder de destruir ou preservar tudo o que amamos e prezamos. Que o nosso legado seja de paz para aqueles que nos chamarão de ancestrais.